Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de Ciências e Biologia e hoje eu vou trazer esse assunto sobre divisões celulares. É um assunto simples, mas que muitos alunos se enrolam na hora de identificar, tá? Então, olha só, existem dois processos dessas divisões celulares, chamados de meiose e mitose. Mas antes disso, eu pergunto para vocês, o que são essas divisões celulares? E ainda mais, para quê? Por que essas células se dividem? Então, olha só, vamos entender isso aqui. Essas divisões celulares são a capacidade de uma célula se dividir, dando origem a outras células. E isso acontece o tempo todo no nosso organismo. Essa capacidade é de grande importância para todos os organismos vivos. Mas tudo bem, elas se dividem. Mas para quê? Só para vocês terem uma ideia, pequenos exemplos. Olha só, as células se dividem para regenerar diversos órgãos do nosso corpo, como o fígado, além de originar os gametas, masculino e feminino, no processo de gametogênese, que tem um vídeo aqui sobre isso. Também transmitir os caracteres hereditários, os gametas, na hora da fecundação, quando o DNA é formado. Substituir células antigas. As células que morrem precisam ser substituídas. Então, essas divisões celulares têm que acontecer o tempo todo. E também ajudar na reprodução de organismos unicelulares. Quando eles se reproduzem, quando essas células se dividem, elas formam outros organismos unicelulares, formando colônias. Então, isso é muito importante, esse processo é muito importante para a vida e para a regeneração de vários órgãos, ok? Mas vamos entender uma coisa, porque quando a gente fala divisão celular, dividir está diminuindo, né? Dá uma impressão de diminuir a quantidade, mas é muito pelo contrário. Quando a gente fala divisão, ela está se multiplicando, aumentando o número de células. Mas como? Vamos dar um exemplo. Aqui a gente tem uma célula, tá? Ela vai sofrer uma divisão celular. O que vai acontecer com essa célula? Ela vai se dividir e se transformar em duas. Então, uma célula vai sofrer uma divisão celular e vai formar outras duas. Dessas duas, cada uma também vai sofrer divisão celular. E olha só, essa aqui vai formar mais duas e essa outra vai formar mais duas. Então, no final desse pequeno processo de divisão celular aqui, uma célula deu origem a 4. Então, divisão celular é aumentar o número de células. Olha que interessante, ok? E como podem ser essas divisões? Vamos lá. A gente tem o processo de mitose e o processo de meiose. Para isso, a gente tem que entender alguns conceitos, ok? Vamos pegar as células do corpo humano. As células do corpo humano possuem 46 cromossomos, também chamadas de diploide e representadas por 2N. Elas também são chamadas de células somáticas, ok? Então, as células do nosso corpo que possuem 46 cromossomos são as células somáticas. Essa célula, quando ela se divide e formam outras duas, se esse número de cromossomos se mantiver, ou seja, uma célula 2N se transformar, se dividir em duas células contendo o mesmo número de cromossomos, nós temos uma divisão mitótica, ou seja, a célula se dividiu em duas e manteve o número de cromossomos. A gente representa essa divisão mitótica com a letra E exclamação, porque é uma divisão equacional, ou seja, manteve o número de cromossomos. Tranquilo? Deu para entender isso? Então, beleza. Já no processo de meiose, lembra aqui, ó, meiose, meio, metade, tá? As mesmas células somáticas, tá? Com 46 cromossomos, na hora de sofrer uma divisão celular, esse número de cromossomos cai pela metade. Então, uma célula com 46 cromossomos se divide formando duas células, cada uma com 23 cromossomos. E essas células com 23 cromossomos são chamadas de células
haploides. Em que momento o nosso corpo faz esse processo? Você lembra disso? Isso aí, na hora de formar gametas. No processo de gametogênese, lá no final do processo, a célula diploide se transforma em célula haploide. Lembrando que todo gameta é haploide. Todo gameta possui, no caso do ser humano, na espécie humana, 23 cromossomos. Porque aí vai juntar 23 do pai com 23 da mãe e vai formar um novo indivíduo com 46, ok? E nesse processo de meiose, ela é chamada de uma divisão reducional, porque reduz o número de cromossomo e pode ser representada pela letra R, exclamação, ok? Então, mitose, as células se dividem mantendo o número de cromossomos. E meiose, as células se dividem e o número de cromossomos das novas células caem pela metade. Legal? Deu para entender? Que bom! Então, obrigado, até o próximo vídeo e deixem sugestões para os próximos vídeos, ok? Então, não deixem de se inscrever, clique em gostei e ative a notificação.